Pois é, a saúde deles é acompanhada pela enfermeira, porque eu trabalho aqui 40 horas semanais, tenho 8 auxiliares de enfermagem, e aí, assim, uma vez por mês, a gente tem um acompanhamento do médico, o médico do PSF aí da estação que nos dá apoio. Então, é assim, eu faço uma triagem desses pacientes que precisam deste acompanhamento. Às vezes é só exames de rotina. E essa médica ela vem uma vez por mês. E também a gente tem um acompanhamento psiquiátrico, porque a maioria aqui tem transtorno. Sendo mesmo idoso, ele tem que ter um acompanhamento psiquiátrico. Às vezes Alzheimer, tudo. Então essa médica, quem nos atende é uma médica do CAPS. Os que andam, a gente leva as consultas até o CAPS. E os que não, o médico vem até aqui. Então, assim, se houver uma intercorrência durante esse período, se por acaso um adoecer e não for na época que a médica vai vir para cá, a gente leva até ou o posto de saúde, de acordo com o dia, né? Ou para a unidade mista, ou para a Santa Casa, de acordo com a necessidade do paciente. Mas a gente leva acompanhado com a auxiliar de enfermagem e lá é feito o procedimento necessário para o paciente. Se precisar, o ruim para a gente é isso. Se precisar internamento, é aí que pega, porque a gente tem que disponibilizar uma pessoa para ficar com o paciente lá, um acompanhante, e a gente tem que contratar por fora, pagar, porque a gente não pode tirar o daqui. Porque como já são 26, duas auxiliares que trabalham plantando 12 por 36. Então, assim, 7 da manhã entre 2 até 7 da noite, 7 da noite entre as 2 até 7 da manhã. E a gente não pode tirar, então a gente tem que pagar. E a casa é uma casa que não tem essas condições para estar pagando. Até os parentes, não, a gente liga às vezes, mas eles nem atendem. Então é isso. Você pode falar um pouquinho sobre como é feita a manutenção da casa, como é que é a questão das doações, como é que é para quem quer fazer uma doação? Começa falando assim, como é feita a manutenção. Ver logo qual é a outra em seguida, para ela ir contínua, logo, né? Sobre as doações, como é que é feita essa manutenção. Em seguida, fale um pouco dessa história da pessoa mais velha. Pois é, a Casa Bom Samaritano, ela sobrevive de doações, né? Assim, é uma casa que não tem vínculo com o município, com o governo. É uma casa que foi fundada pelos vicentinos, que é uma sociedade católica. E aí, assim, eles fazem esse trabalho de arrecadar. Ele vai numa casa, a pessoa contribui com R$ 10, outro contribui com 20. E assim, os que são aposentados, fica para casa, né? O aposento fica para casa, aí a casa sobrevive dos aposentos dos que são aposentados, porque a gente tem pessoas aqui que nem documento tem ainda, porque é ex-morador de rua, aí que ainda está vendo esse processo de ir atrás, de até tirar algum documento para depois tentar aposentar, pelo benefício, né, BCP. Então, assim, aí ela sobrevive mais de doações. Tem pessoas que chegam, doam cestas básicas, às vezes nem querem se identificar. Elas recebem também, de segunda a sexta, uma sopa da Nutrinor, da Grandene. Essa sopa dá para aquelas pessoas mais sadias um pouco, porque assim tem os velhinhos, os mais idosos, é mais uma papinha de aveia, que é a alimentação. Assim, com relação às doações, tudo é bem-vindo. Aqui eles precisam muito de fralda, porque são pacientes acamados, a gente tem uns 10 pacientes acamados, colchão d'água, que precisam muito de fralda, a fralda é cara, mas a gente precisa muito, geralmente eu peço mais, quando alguém pergunta, que liga, Glória, eu peço mais produtos de higiene, porque é mais difícil de entrar, shampoo, desodorante, um hidratante, eles gostam muito de lavandinha, porque as fraldas é mais fácil de entrar, os alimentos é mais fácil, esses colégios, eles fazem essas gincanas, Farias Brito, Santana, Luciano Feijão, enfim, eles fazem algumas gincanas e às vezes distribuem. A casa do Papai Noel também nos dá
alimento não perecível, também distribui também uma parte para cá. E aí, assim, entra mais. E esses produtos de limpeza, de higiene, né? Higiene pessoal é mais difícil. Então, mas tudo é bem-vindo. Lençóis, eles precisam de lençóis, toalhas, lençóis, luva, porque o banho no leito, aí tem que enxugar, e necessita muito, porque tem alguns pacientes que ficam direto no leito, né? Então, há a maior necessidade. Então, mas toda doação é bem-vinda, sabe? Tudo é bem-vindo. E hoje, a nossa interna mais velha de idade, aqui, assim, de idade de moradia, porque ela já está com 35 anos que ela mora aqui. Quando ela entrou aqui, ela tinha 22 anos, hoje ela está com 57 anos, é a Santinha. Então, ela veio para cá como? Ela veio, ela morava com a madrasta e o pai. O pai faleceu, no que o pai faleceu, a madrasta colocou ela aqui. Mas ela tem transtorno mental, ela tem um retardo mental, ela é vista até eu acho interessante que até hoje vejo ela como uma criança. Ela é vista por todos como uma criança, porque ela tem o jeitinho de uma criança, é meigazinha. Quando ela quer uma coisa, ela chora, ela não assim, interage de falar nomes com as pessoas, não, mas algumas coisas é através do choro, sabe? Então, assim, é a Santinha. Então, ela está com 35 anos, já que é moradora aqui da Casa do Bom Samaritano. Não, e com relação a visitas, não tem. Pronto, eu já estou aqui há 12 anos, eu nunca vi uma pessoa vindo visitá-la, sabe? Não. Então, assim, ela não tem visita, ela já faz parte aqui da casa como se fosse a casa dela, isso aqui, né? Junto com os moradores, eles começam a passar a ser uma família. Eles se verem mesmo assim, como uma família. Alguns me chamam até de mãe, tudinho, a outra é minha. Quando brigam, olha, mãe, fulana brigou, minha irmã, tal. Então, assim, eles passam a ser família da gente. Você pode falar um pouquinho da história do antigo Guararapes? Pronto, sim. Aqui a gente tem paciente. Aqui... Tá gravando aí? Deu pausa. Aqui a gente tem moradores que são ex-pacientes do Guararapes. Quando o Guararapes fechou, né, muitos foram para casa, mas não vieram diretamente do Guararapes para cá, não. Mas foram pessoas que passaram por lá. Porque, assim, apesar de ter os CAPs, que eles dão assistência até em casa, para os familiares daqueles que precisam, que têm transtorno mental, mas alguns não querem ficar com seu familiar doente. Então, aí eles colocaram aqui, entendeu? Aqui tem, tipo, a Mariazinha passou pelo Guararapes, a Fatinha passou pelo Guararapes, tinha o Costa Silva, que até faleceu, esse aí morou no Guararapes, ele ficou lá até quando houve o fechamento mesmo, inclusive porque o Guararapes fechou lá por conta de uma morte lá, e ele dizia que até estava lá, participou dessa morte, eu não sei nem se era verdade, porque por causa que o paciente psíquico, ele não diz sempre a verdade, né? Mas então, assim, os que todos passaram por aqui, porque eles não querem cuidar, mas hoje em dia, no Bom Samaritano, a gente não recebe pessoas mais, não. Foi definido o perfil para a entrada daqui, então agora, a partir de 60 anos, a gente prioriza pessoas que não têm família, porque a gente tem uma lista de pessoas que é cuidado por vizinhos, entendeu? E antigamente pegava, e não é correto, o idoso está junto com uma pessoa que tem um transtorno mental. Porque quando existem os surtos, apesar da medicação toda controlada no horáriozinho, mas existem os surtos. E quando acontece isso, está botando em risco um cadeirante, um idoso cadeirante. Então, pronto, foi feita uma reunião, a gente só recebe agora pessoas a partir de 60 anos, priorizando as pessoas que não têm família, porque o intuito da casa é acolher o abandonado, entendeu? Então, e mais os que a gente tem pessoas aqui de 30, né? De 30 a 93 anos, então a gente tem de 30, de 40 e pouco. E aí, que não é o idoso, não está na faixa do idoso, mas esses que já estão, ficam. Mas a gente não recebe mais quando há vaga. Tá? Pensando em fazer uma coisa aqui rapidinho, se ela concordarem, a gente baixar a canopla. É linda, adoro a revistazinha bonequinha. Deixa eu mostrar a boneca perto.
neném? É a neném? É? Isso, bonita. Ai. Essa tinha. Em pé, neném. Neném tá chorando. Viu? Neném tá chorando, tá? Tá chorando. É, Santinha? Tá bonita? É, bonita. Tá chorando? Cadê a neném? Neném, cadê? Neném. Dois. Dois. Bonita. Três. Quatro. Bonita. Dois. Dois. Bonita. Pega assim aberta e aí a gente desfoca depois, né? São quantas pessoas que trabalham aqui, que são envolvidas diariamente no trabalho na casa? É, assim, no dia a dia são 17 pessoas. Entre cozinheiro, serveiro, enfermeira. Esse trabalho que não está. E eu sou contratada pela prefeitura. Agora está feito. Por mais que a gente é adulto como mãe, mas não é doutor não. Você pede, né? Violenta. 9h30. Tá perto. Tá perto, né? Então, não vou usar a expressão. Ai, Mané, sou cara. Eu sou isso. Ok?
O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, é a unidade responsável por acompanhar situações de violência contra a pessoa idosa. Em Sobral, o equipamento atende todo o território, inclusive distritos. Uma equipe composta por psicólogos e assistente social visita as vítimas e, quando necessário, faz... Quando necessário... Tá indo rumo, né? Vamos lá. Quando necessário, trabalha junto... quando necessário, trabalha, né? O Centro de Referência Especializada da Assistência Social, o CREAS, é a unidade responsável por acompanhar situações de violência contra o idoso. Em Sobral, o equipamento atende todo o território, inclusive distritos. Uma equipe composta por psicólogos e assistente social visita as vítimas e, quando necessário, trabalha junto com o judiciário para afastar o agressor do lar. Mais uma vez. Essa aí já segura, pelo amor de Deus. Mas já deixa isso aí salvo, porque qualquer coisa, se eu não conseguir fazer mais. Marca aí com o cabelão dele aí muito estiloso. Beleza? O Centro de Referência Especializada da Assistência Social, o CREAS, é a unidade responsável por acompanhar situações de violência contra o idoso. Em Sobral, o equipamento atende todo o território, inclusive distritos. Uma equipe composta por psicólogos e assistente social faz visita às vítimas e, quando necessário, trabalha junto com o judiciário para afastar o agressor do lar. Tu quer testar se eu estou com memória suficiente para gravar isso aqui de novo, né, mano? Ainda bem que eu tive essa ideia de botar essa camisa por baixo, porque senão eu já estava pregando no corpo já. Agora eu sei o que meu repórter sofre, viu? Vamos lá. Faz isso, miserável. Na FIFA tacar na cara dele. Você vai, rapaz, tu não faz outra coisa, mas tu só faz segurar o microfone. Oh, pera aí. Vamos lá? O Centro de Referência Especializada da Assistência... Tento falar assistentes, psicólogos e assistentes sociais. Vamos lá. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, é a unidade responsável por acompanhar situações de violência contra o idoso. Em Sobral, a unidade... Calma aí, assistente social, né? Assistentes sociais. Né? O Centro de Referência Especializada da Assistência Especializado, né? Vamos lá. Agora, quando começa a bagunçar, fica difícil. Só concentrar. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, é a unidade responsável por acompanhar situações de violência contra o idoso. Em Sobral, Calma aí. Tava tão bom, mas... O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, é a unidade responsável por acompanhar situações de violência contra o idoso. Em Sobral, o equipamento atende todo o território, inclusive distritos. Uma equipe composta por psicólogos e assistentes sociais faz visitas. Visita às vítimas. Sabe por que estava no final? Estava tão gostoso, cara. Não, fica ruim para fazer. Faz direto de novo. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, é a unidade responsável por acompanhar situações de violência contra o idoso. Em Sobral, o equipamento atende todo o território, inclusive distritos. Uma equipe composta por psicólogos e assistentes sociais visita as vítimas e, quando necessário, trabalha junto com o judiciário para afastar o agressor do lar.